Principais erros cometidos por cuteleiros iniciantes. Eu já cometi esses erros, então vem comigo que eu vou te mostrar para você não cometer o mesmo. Primeiro deles, bem comum, deixar o cabo da faca muito grosso. Quando o cabo da faca é muito grosso, ela perde muito na estética. Às vezes ganha no conforto, porém, o melhor mesmo é que a faca tenha um cabo aqui, ó, que ele é mais estreito na parte de cima do que na lateral. Segundo erro, comprar ferramentas de marcas sabão, né? Marcas fracas. Geralmente existem diversos tipos de ferramentas que têm um custo mais baixo, que são feitas para hobby, para você trabalhar em casa, para você fazer pequenos serviços, e às vezes as pessoas compram essas ferramentas por causa do preço mais baixo e utilizam intensamente, durante um dia inteiro, durante vários dias trabalhando, fazendo faca, e as ferramentas não foram feitas para isso, então elas não aguentam, sem contar que você tem uma perca de desempenho e de precisão muito grande. Então não invente moda, as ferramentas essenciais, compre de marcas boas. Terceiro erro, utilizar disco flap. Disco flap é esse daqui, e geralmente quando o pessoal não tem lixadeira de cinta, eles logo pensam, eu vou utilizar isso daqui para lixar. Porém, para você fazer facas, você vai usar muita lixa. E o disco flap ele é muito caro se a gente comparar ele com o disco de borracha. Tá? Você coloca as lixas aqui e vai substituindo. Essas lixas são mais baratas, mais eficientes, você tem mais precisão com elas. O que você precisa é comprar primeiro a parte de borracha, que às vezes custa 20, 30 reais. E as pessoas ficam com dó de gastar 20, 30 reais. Compram um disco desse de 6, 7 reais, enquanto podia comprar um desse pela metade do preço e ter uma eficiência muito maior. Então, se você vai fazer serviços com a lixadeira, com a esmerilhadeira, eu recomendo, funciona muito bem. Porém, não use disco flap. Disco flap não vale a pena. Quarto erro, não saber afiar brocas. Se você vai fazer facas, um conhecimento primordial é como afiar brocas. Você precisa saber, não adianta correr disso. Porque as brocas elas vão cegar, muitas vezes você vai pegar uma broca e ela vai ficar só rodando, esquentando e não vai chegar no furo que você está querendo. Para isso você vai ter que afiar a broca, não vai jogar a broca fora toda vez que ela cegar, tá? As brocas foram feitas para afiar. Então, aprenda a afiar brocas, exercite isso e faça isso, tá? Porque as brocas, elas cegam mesmo e é comum, a gente vai lá, afia e volta a trabalhar normalmente. Claro, para você evitar que ela fique cegando o tempo todo, aqui vem outro erro também, que é o que o pessoal esquece de refrigerar o furo. Se você está furando um metal, a broca vai aquecer e você precisa refrigerar. Existem diversas formas de fazer isso. Eu particularmente utilizo água, mas tem óleos, tem até fluidos que são próprios para esse refrigeramento. Então você escolhe aí qual que é a melhor opção para você. Quinto erro, comprar uma lixadeira de cinta sem nem saber fazer faca. Lixadeira de cinta é uma ferramenta muito boa, mas ela não é uma ferramenta indispensável. Eu sugiro que primeiro você faça algumas facas, veja se essa realmente é a profissão que você quer, para só então investir em uma ferramenta que vai te custar uns 3 mil reais pelo menos. Então, primeiro, faça suas facas com esmerilhadeira, aprenda a trabalhar, veja se realmente vale a pena para você e depois comece a comprar ferramenta cara. Próximo erro, temperar a faca em temperatura muito baixa. Se você vai fazer um tanque de têmpera, lembre-se que quando você for colocar a faca aqui dentro, ela precisa estar na temperatura certa. Então, olhe bem a cor da lâmina, como é que ela se comporta, para você sempre definir o ponto correto de mergulhar a lâmina, para não acontecer de passar da temperatura ou de você temperar a faca sem ter chegado na temperatura correta. Isso vai reduzir muito as qualidades da têmpera da lâmina. Próximo erro, comprar carvão. É isso mesmo, se você tem uma forja a carvão, você não precisa ficar comprando carvão, porque o carvão ele é relativamente caro, e se for para você comprar ele ao preço que é vendido por aí para churrasco, é melhor você comprar uma botija de gás e usar uma forja a gás. Se você for usar uma forja a carvão, pode utilizar lenha queimada mesmo. Você queima lá um montão de lenha, depois molha esse carvão, depois que a lenha já queimou, e você vai ter um monte de carvão praticamente de graça, só gastando o seu tempo. Eu particularmente comprei carvão uma vez só, depois nunca mais, sempre utilizei carvão feito em casa e funciona muito bem. O erro mais perigoso de todos, que eu acredito que é a parte de não utilizar EPI.
Cara, utilize EPI, utilize uma boa máscara de proteção, porque o serviço que a gente faz é perigoso e se você não utilizar a EPI, vai prejudicar a sua saúde e pode até prejudicar a sua vida. Você pode sofrer um acidente, ficar gravemente ferido por causa das ferramentas que a gente utiliza. Então, utilize os EPIs, utilize uma boa máscara, um bom avental de couro, uma boa bota, tudo que pode te proteger é bem-vindo. Próximo erro, utilizar lixas de grão aglomerado ao invés do grão cerâmico. Para quem não sabe, existem diversos tipos de lixas com nomenclaturas diferentes e geralmente o que o pessoal utiliza e que é o correto para fazer o desbaste é o grão cerâmico. Tipo esse daqui, ó. Você vai conseguir maior desempenho quando você precisar tirar bastante material utilizando o grão cerâmico. Porém, acontece muitas vezes de a pessoa comprar errado porque não sabe e aí pega um grão aglomerado que vai aquecer muito mais a lâmina e acaba que não consegue chegar no desbaste que ela está querendo. Próximo erro, fazer todo o desbaste do cabo antes de colar ele. Esse daqui é um exemplo muito bom, é um exemplo que tem 3 módulos aqui, 3 blocos de madeira e nessa composição aqui, dificilmente eu conseguiria colar eles, os 3 alinhados perfeitamente. Para isso eu precisaria de uma precisão muito grande do buraco da espiga, porque a espiga ela vem até aqui atrás. Então, para isso, eu colei o cabo bem maior para depois eu fazer o desbaste. Isso vai evitar de faltar material depois, porque mesmo que uma madeira esteja para um lado ou para o outro, eu tenho material suficiente para retirar e deixar tudo no nível. Se eu já tivesse deixado muito próximo do tamanho, eu não conseguiria fazer isso, o cabo talvez ficaria muito fino ou com irregularidades. Isso não é uma regra para todos os cabos, existem alguns cabos que precisam ser desbastados antes, mas existem alguns casos específicos que é melhor você deixar para desbastar depois. Próximo erro, criar um bloco de resina como esse e querer utilizar ele imediatamente. Blocos de resina precisam secar por 1 semana. Olha esse daqui que eu colei há uns 4 dias, aqui na parte de baixo ainda está úmido, ele não secou completamente. E no interior, às vezes, também tem alguns pontos úmidos. Então, deixe fazer a cura total para depois utilizar o bloco. Próximo erro e terrível é querer fazer faca com ferro que não é aço. Tá? Esse tipo de material aqui, que é usado na construção, ele não serve para fazer faca, ele não pega têmpera, ele não é um aço carbono bom para fazer faca. Ele é bom para aquilo que ele foi feito, que é para construção. Então, utilize aço carbono bom para fazer. Próximo erro, achar que você vai ficar rico ou vai ganhar muito dinheiro fazendo facas. Isso daí é um caminho muito longo. O trabalho de fazer facas é um trabalho exaustivo, cansativo e muitas vezes mal remunerado, porque as pessoas elas não entendem o preço de um produto artesanal. Muitas vezes elas querem comparar a sua faca que você fez à mão para uma faca industrializada que veio da China, bem baratinha. A gente sabe que a qualidade é totalmente diferente e o preço também. Então, às vezes é difícil encontrar um cliente bom. Aliás, se você pretende se tornar um cuteleiro e quer fazer isso só vendendo aí na sua cidade, só para as pessoas que você conhece, pode tirar o cavalinho da chuva que você não vai conseguir, porque os clientes de facas, eles são mais restritos. Não é um negócio que tem em toda a esquina uma pessoa querendo comprar uma faca artesanal. Você vai precisar de expandir o seu negócio para o Brasil todo para você conseguir alcançar clientes suficientes para viver disso. Próximo erro, lixar todas as facas depois da têmpera. Nem todas as facas precisam de acabamento acetinado ou polido. Você às vezes quer uma faca preta para cortar uma madeira, uma faca rústica para não ficar dando marca de dedo, para não ficar arranhando com facilidade. E muitas das vezes você consegue esse resultado, e um resultado legal, com a própria têmpera. A faca fica preta e, no meu caso aqui, eu utilizo um ácido para fazer uma corrosão nela, remover a carepa, mas a lâmina continua preta. Às vezes, quando você tem uma lâmina assim, ela é muito mais resistente à ferrugem do que uma faca que você lixou. E muitas vezes lixou porcamente, só passou uma lixa lá mais grossa para dizer que a faca está brilhando, mas na verdade seria muito melhor se você tivesse deixado ela preta. Próximo erro, utilizar madeira de caixaria para fazer cabos. Madeira de pinos, eucalipto, essas madeiras de baixo orçamento, elas não servem para você fazer cabo. Você precisa de madeira de lei para fazer cabo de faca. Madeira dura, madeira que você vai encontrar em demolição, madeira de alta resistência para que o cabo não estrague. É muito provável que você consiga essa madeira boa de graça. É só você sair por aí pedindo os vizinhos ou em alguma construção, alguma demolição que você consegue pedaços que
com certeza não ia servir para ninguém. Por exemplo, um pedaço desse de peroba, para que vai servir isso aqui? Mas dá vários cabos. Você consegue isso de graça, mas você precisa pedir às pessoas e ir juntando. Com o tempo você vai ter cabo suficiente para umas 2 vidas de pessoas fazendo faca a vida toda. Então foi isso. Se você gostou, deixa aquele like. Se quiser uma parte 2, comenta aqui embaixo. Sou Mão de Faca, até o próximo vídeo.